Senhor, nós elevamos a prece nesta última segunda-feira deste ano, quando ao longo de todas elas pudemos ouvir dos Espíritos amigos os conceitos enobrecedores desta moral cristã que é a mais elevada de todos os tempos, que é obviamente oriunda dos níveis das dimensões superiores para a elevação dos seres ainda tão atrasados como nós. Obrigado, Senhor querido, por permitir que como espíritos nós tivéssemos uma escola que nos ensinasse as regras que vigem no universo, que fizessem de nós seres mais robustos moralmente, mais fortes mentalmente, que nos fizesse menos orgulhosos, vaidosos, melindráveis, que ajudasse nosso ser a combater em si mesmo, não pela acusação alheia, não pela demonstração da palavra de um inimigo, apontando nossos defeitos, mas pela nossa própria convicção. O trabalho de reforma interior, de renovação. Muitos, Jesus, ao longo destes milênios, entram nas igrejas, falando manso e fino, para pedir, mas saem das igrejas, xingando a altas vozes, discutindo com toda a agressividade. Parecem ser duas pessoas, duas almas distintas, mas representam o mesmo ser, que não se conhece ou não quer se conhecer, e que do mesmo modo que trata os outros na rua, deveria tratar Deus e os bons espíritos dentro das igrejas. Ou, o que seria muito melhor, do mesmo modo com que se dirige ao Pai, também fosse capaz de se dirigir aos filhos do Pai. Ajuda-nos a entender que o teu ensinamento não veio para proteger os eleitos, veio para indicar um comportamento que todos os que quiserem poderão adotar a seu próprio benefício. E então, mais uma vez estaremos convictos de que não é o mudar de número da folhinha do calendário que vai fazer a gente ser mais feliz ou menos feliz. É o alterar o que somos por aquilo que aprendemos, que vai nos dar um novo rumo para aquilo que seremos no novo ano que se aproxima. Por isso, mais uma vez, nós cantaremos do fundo do coração. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração.
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão, a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor, e ensino amor. Quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que participam conosco no encontro desta noite. Antes de tratarmos do tema do Evangelho, queremos também recordar uma coisa. Na próxima quarta-feira, que é dia de estudo aqui, nós estaremos repetindo o mesmo procedimento da semana passada, que nós consideramos como uma live, apesar de já ser uma live, não é? Que será um evento ao vivo, mas que, como na semana passada, estivemos abertos a perguntas das pessoas que estivessem presentes e que estiverem presentes e também daqueles que estiverem nos assistindo. Então, a partir das 20 horas desta próxima quarta, vamos estar aqui nessa atividade, continuando o mesmo projeto de levar o conhecimento, o entendimento das leis espirituais às pessoas que tenham vontade de perguntar. Depois desta primeira de 2020, voltaremos ao estudo normal do Livro dos Espíritos, que é o que nos domina todas as quartas-feiras na sequência. Estamos terminando o terceiro livro, que fala sobre as leis morais, não é? Já estamos bastante adiantados nesta obra básica, que é o Livro dos Espíritos, tratando das virtudes e dos vícios. Vocês poderão acompanhar esta parte final do terceiro livro a partir da questão 893 do Livro dos Espíritos, quando voltarmos a ela, que será na semana seguinte, a do dia 2, então será no dia 9 de janeiro. Até lá, amanhã, ou na quarta-feira, esperamos as pessoas que queiram comentar conosco, tirar sua dúvida. Sabemos que há dúvidas que nós não temos como explicar de imediato, ou há dúvidas que nós não sabemos a resposta, que teremos que procurar. Não temos nenhum compromisso com o erro ou com a necessidade de opinar, mesmo sem saber. Nós somos aqueles que mais precisam aprender. Então, portanto, é também uma oportunidade que nós temos de pensar sobre todos estes ângulos a respeito das dúvidas dos nossos telespectadores. Como temos feito já ao longo deste ano, de alguns meses para cá, estamos tratando da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E é muito interessante que nós possamos fazer isto neste último encontro da segunda-feira, porque nessa introdução nós vamos encontrar os pilares básicos, os pilares, as fundações de todo o restante desta obra. Por que ela foi construída, com base em que informações, com que rigor Kardec submeteu-se à disciplina dos espíritos
para que aquilo que eles desejassem fosse realmente apresentado como o padrão moral preconizado por Jesus. E, desde as semanas anteriores, estamos tratando da preparação para que o que Jesus viria dizer já pudesse encontrar um terreno fértil na mente das pessoas daquele tempo. Esta constatação já nos dá bem a ideia de quão sério é o processo de organização evolutiva dos seres que estão na Terra. Você imaginar que ao tempo de Jesus, a população humana deveria ter alguns milhões, se é que chegava a isso. Há 2000 anos atrás, para vocês terem uma ideia, o primeiro bilhão de habitantes da humanidade aconteceu entre o fim de 1700 e o começo de 1800. Até este período, ou meio de 1800, a Terra ainda não tinha 1 bilhão de habitantes. Imagine 18 séculos antes. A Roma dos Césares, a Roma grandiosa dos Césares, aquela cidade sede do mundo, a cidade luz, a cidade que era o núcleo do Império Romano, no seu auge, no seu apogeu, tinha 1 milhão de habitantes. Tinha provavelmente menos habitantes do que tem Campinas, onde estamos. Para não contarmos os demais burgos que existiam, cada um menor que o outro, mas ainda assim, de uma quantidade suficiente para fazer a história que conhecemos. Então você imagina, em uma época em que a população era extremamente ínfima, se comparados ao nosso hoje. Hoje estamos beirando 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. Quanto será que existia de população? E não há uma estimativa exata, porque não se faziam essas contagens com rigor. Porém, eu arrisco dizer que talvez a gente tivesse 200, considerando todos os continentes, as ilhotas do Pacífico, os continentes desconhecidos daquele tempo, mesmo as nações que aqui na América floresciam já embrionariamente, os povos indígenas, talvez nós tivéssemos 300 milhões, 400 milhões de habitantes, com um fulcro na Europa, o centro principal. Se vocês pegarem as epidemias, os primeiros cálculos que foram feitos com relação ao morticínio produzido no século XV, XVI, por pestes como a peste negra, a peste bubônica, você aprende que praticamente mais de 1/3 da população europeia morreu. E segundo os estudiosos que fazem essa afirmativa, me parece que foi algo em torno de 20 milhões de mortos. Eu não sei se a Ana Paula tem essa estimativa com ela, para a gente poder conferir se está mais ou menos perto, mas considera-se que nessa epidemia, no continente mais populoso da civilização ocidental, na época, tem havido a perda de 1/3 dos seus habitantes. E tendo sido este terço estimado nesse número, você vê que a população de toda a Europa era menor do que metade do Brasil de hoje. Não é? Nós temos talvez 60 milhões contabilizados nesse período. E nós estamos tratando de uma época não muito distante. O Brasil já tinha sido descoberto neste período.
a primeira notícia desta epidemia é de 1650, 1660. Já o Brasil tinha 150 anos de descoberto. Então você imagina como eram ainda precárias a quantidade, e mesmo assim, com tudo isso, nós vemos a preocupação do mundo espiritual na amplificação, na preparação do terreno para aquilo que viria a ser o futuro moral da humanidade. Vamos voltar ao tempo de Jesus, 2000 anos atrás? Se em 1600 e alguma coisa, só numa epidemia, depois das cruzadas, depois de toda aquela violência, depois da Inquisição, nós tivemos uma perda de uma magnitude deste tipo, de 20 a 25 milhões de mortos. A quantidade que havia na terra ao tempo do Cristo era muito menos. Era uma quantidade bem pequena do que nós imaginamos. E o que faz de um governante essa escolha? O que promove na cabeça, no senso de disciplina, de evolução do seu rebanho, essa noção de uma preparação tão adequada? Não é Jesus aparecendo. Não. É, antes de Jesus, sábios tomando o corpo 400 anos antes de Jesus chegar, para dizer coisas muito próximas. Ana Paula, isso daí que você está explicando aí, eu não estou entendendo o que é. Se isso é 1/3 ou se essa é a população total. Ah, ok. Veja só, ela está me dizendo, ela fez a pesquisa lá, que segundo se calcula, morreram de 75 a 200 milhões, que seria esse 1/3. Não é? Quando eu pesquisei há tempos atrás, era mais ou menos uma média de 1/3, correspondendo a 25 milhões. Então, é algo muito assim, fluido, né? Não tem nem dava para ter, né? Não dava para ter. Era uma coisa que você só via gente morrendo, e enterrava com medo de que essa epidemia se alastrasse. Mas vamos supor que os números estejam corretos. Se eram 200 milhões na Europa, e isso correspondeu a 1/3, ou seja, sobraram 400 milhões. Se considerarmos 75 milhões, e se fosse 1/3, sobraram 50 milhões. Ou um pouco mais, 150 milhões. Se 75 correspondeu a 1/3, 150 milhões. É pouca gente. Isso foi no século XVI, no século XVII, se chegamos a isso. Quanto será que existia na humanidade inteira no tempo de Jesus? Ainda mais nessa região que foi onde se concentrou a sua mensagem. E isso não impediu que Sócrates, Platão viessem antes trazer, 400 anos antes, as mesmas ideias. Só há nisto uma constatação. Para que isso aconteça dessa forma, com essa preocupação, só existe uma razão lógica que justifique: o fato de que são os mesmos espíritos que vão e voltam. São eles que neste ciclo de renascimentos vão encontrar aquelas ideias, vão trabalhar com elas, vão levá-las consigo e depois vão voltar para pegá-las um pouco mais aperfeiçoadas. Porque senão a cada geração, a cada período de 3 ou 4 décadas,
Deveria haver de novo outro Sócrates, outro Platão, para reensinar os que chegassem das mesmas coisas. Porque viriam sem saber nada. Se tivessem sido criados por Deus e colocados assim, de primeira na terra, não trariam nenhum conhecimento. Então precisariam ser adestrados novamente. Toda vez que eu falo disso, eu me lembro daquele filme Feitiço do Tempo, Dia da Marmota. O cara acorda todo dia no mesmo dia. Tem que fazer tudo de novo igual e passa o dia inteiro do mesmo jeito. Vai dormir no dia seguinte, ele está no mesmo dia. Era assim que estaríamos todos nós. Se cada um de nós só pudesse aprender do que ouviu dizer do seu vizinho, do seu parente, todos os novatos precisariam ser educados do zero, de novo. Então, por que Jesus envia, dentro do planejamento evolutivo, envia 2 espíritos desta magnitude para semear os conceitos que ele depois veio aprofundar? Porque, obviamente, aqueles espíritos que aprenderam com Platão, com Sócrates, esses ensinamentos que estavam na Grécia, estariam espalhando isso para outros, de tal forma que naquela região já seria algo comum, quando 400 anos depois nascesse Jesus. Porque ele teria apenas o período de 2 ou 3 anos para pregar, para viver. Não para pregar, para viver e fazer as coisas. Como que isto foi capaz de mudar a face da humanidade? 3 anos de experiência de qualquer um de nós não mudam nem o nosso marido, nem a nossa esposa, não muda o nosso filho. Veja o que você fez em 2016, até 2019, que tenha mudado alguma coisa, inclusive nos seus próprios hábitos. Agora você imagina que alguém lá no fim do mundo, sem cultura, sem escrever uma linha, sem microfone, sem câmera, sem nada, vive 3 anos com 12 praticamente analfabetos ao seu lado, problemáticos, difíceis, invejosos, mesquinhos, brutos. E só disto, menos de 25 anos depois, o Império Romano já tinha cristãos morrendo por acreditarem naquilo que ele veio exemplificar. A Ana Paula está me informando, eu não sei qual é a fonte, eu apenas agradeço a ela que ter pesquisado, que segundo as estimativas, no primeiro ano da era cristã havia 170 milhões de pessoas na Terra. Na parte ocidental, talvez, né? Que fosse contabilizado. Não sei se isso envolve a Índia, a China, etc. O Museu de História Natural é o museu... Dá um nome para mim do museu. Museu de História Natural. Tem um museu deles lá que é bastante conhecido no mundo. Qual que é o nome, você sabe? Que guarda invenções. Alguém se lembra do nome dele? Museu americano? Smithsonian, isso. Eu não sei se é esse que você se refere aí. Mas se você imaginar... Museu Americano de História Natural tem essa evolução da população humana segundo a estimativa que eles criaram, não sei como, mas está lá, numa visão que eles estudaram. 170 milhões de pessoas. Nós hoje somos 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. 1/3 da humanidade é cristã, vamos colocar aí, mais de 2 bilhões de pessoas acreditam nessa atitude deste homem solitário, que durante 3 anos vive de uma forma com ignorantes ao seu lado. Como você acha que seria possível que isso fosse assim, se já não houvesse antes a preparação para o entendimento mais profundo e mais imediato do que ele veio dizer? E isto só pode ser assim, porque os mesmos espíritos que aprenderam com Sócrates, ouviram de novo as falas dos seguidores de Jesus, constataram de novo que aquilo que eles acreditavam espiritualmente já era repetido e puderam ao longo de suas inúmeras vidas ir se abastecendo aqui e fora daqui desses mesmos conceitos. Senão seria um eterno recomeçar.
Jesus teria que nascer a cada geração para ensinar tudo de novo. Ou então espíritos de igual jaez teriam que tomar o corpo físico, e isso nunca aconteceu. Há entidades nobres que vieram para dar outros enfoques à mesma música. Não foi para compor outra sinfonia. Foi para interpretá-la com outro clima, com outra cor. Mas a música era a mesma, aquela que Jesus criou, aquela que Jesus compôs. Então você observa quando chega aqui e lê o que Sócrates falava, que Platão depois transcreve, você diz, nossa, que bom que tem alguém que está guiando tudo. Porque nós já vimos alguns dos itens, neste trecho da introdução, resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. E nós vamos dar continuidade a isto. Olha só o que ele fala, no item número 5. Depois da nossa morte, o gênio, entre parênteses, daimon, ou demônio. A palavra daimon ou demônio não correspondia ao capeta. No grego, a palavra significava gênio, espírito. Ele chamava daimon. O gênio que nos fora designado durante a vida, ou seja, Sócrates está dizendo que durante a nossa vida nós temos um daimon, um gênio, que foi designado para estar conosco durante a vida. Nos conduz para um lugar, onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades. Hades é o nome do ambiente que os gregos davam ao mundo dos mortos. Alguém, então, que está designado para nos acompanhar durante a vida, nos espera depois da morte, acompanhando-nos para nos levar ao Hades, para nos encaminhar ao mundo dos mortos. Para quê? Turismo, passeio. Né, Ricardão? Disneylândia. Não, para onde nós seremos julgados. O reino dos gregos, o Hades, era o local onde as almas iam ser julgadas. Nós já vimos isso nos egípcios. Comentamos aqui quando falamos do barqueiro que leva os indivíduos para serem julgados com o peso do seu coração. Então, um daimon, um gênio, que aqui poderíamos dizer um espírito, acompanha aquele que desencarnou, aquele que morreu, e o encaminha ao reino dos mortos, onde será julgado. Ponto. Essa é uma primeira afirmação extremamente coerente com o que Jesus e os espíritos explicam. Aí ele continua: as almas, depois de terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em numerosos e longos períodos. Ora, fica no Hades, que é o reino dos mortos, pelo tempo que precisa. Depois é reconduzida a esta vida. Poxa, trazem a gente de volta em numerosos, quer dizer, não é uma vez só, numerosos períodos e longos períodos. O que é isso senão aquilo que nós conhecemos na doutrina cristã e na doutrina espírita como a ideia dos espíritos protetores, dos anjos da guarda, e também a das inúmeras vidas que a alma, depois de passar um tempo asilada no plano dos mortos, retoma. 400 anos antes de Jesus. Aí vem o item 6. Os demônios, voltando à mesma definição do demônio, gênio, espírito, não é o capeta, o coisa ruim, o capiroto, o nome que você dê para ele.
na teologia cristã moderna. Não, não é esse o cara. O daimon, eles enchem o espaço que separa o céu da terra. Você imagina a terra aqui, né? Fixa. Você imagina o céu que você não sabe o fim, mas você vê um azul que vai em frente. Ele está dizendo que entre a terra e este céu, os espíritos, os gênios, enchem o espaço. São eles o laço que une o grande todo com ele próprio. A divindade, não entrando jamais em comunicação direta com o homem, é por intermédio destes gênios que os deuses se relacionam e conversam com o homem, seja durante a vigília, seja durante o sono. São os espíritos, o princípio inteligente do universo. Está lá no livro dos Espíritos. Deus é a inteligência soberana. E cada um de nós é o princípio inteligente. Que habitamos o mundo espiritual. Que cumprimos todas as vontades do Pai. Não é Deus que vem aqui fazer uma cadeira. Não é Deus que vem aqui falar para você perdoar o seu próximo. Não é Deus que vai fazer alguém tomar, ele próprio tomar um corpo para ser crucificado e convencer todo mundo que a morte não existe. O próprio Cristo se refere ao Pai, como sendo aquele a quem ele quer agradar fazendo a vontade. Então o que nós temos aqui? Um cortejo de almas ao redor do ser humano e nos diversos níveis evolutivos que, do ser atrasado ao ser mais elevado, compõem o universo. Pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, escala espírita, os diversos níveis evolutivos. Pergunta 300 do Livro dos Espíritos, para aqueles que não acreditam que possa ter referência no Livro dos Espíritos a respeito, basta procurar, com olhos de olhar, com ouvidos de ouvir. 2 espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão pela eternidade ou podem se separar unindo-se a outros espíritos? Resposta: todos os espíritos são unidos entre si. Falo daqueles que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores. Ora, que esferas são essas? Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aquele que deixou para trás. Ou seja, Kardec se refere a espírito. A palavra espírito, desde o começo, é utilizada aqui como alguém que não tem corpo. Porque quando ele se refere a alguém que tem corpo, ele usa a palavra alma. Não está falando, portanto, de esferas físicas. Está se referindo a espíritos que estão em dimensões, que ele chama de esferas superiores e inferiores. (303) 303, pergunta do Livro dos Espíritos. Os espíritos que não são simpáticos hoje, poderão sê-lo mais tarde? Não se entendem hoje, poderão mais tarde se entender? Espíritos, não estão no corpo. Não é se você vai ficar amigo da sua sogra, enquanto ela está viva. Não, é se você, como espírito, tem um espírito que você não bica, e vocês poderão se tornar amigos um dia. Resposta: sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje, numa esfera inferior, uma esfera, é como uma dimensão que envolve a Terra. Se nós temos a Terra como uma esfera sólida, ele se refere a esferas ao redor da Terra e coloca o nível inferior, naturalmente próximo do atraso material, em oposição aos níveis superiores, esferas superiores que estão mais longe. O espírito que está hoje numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro.
Vejam, é nítido, é claro que eles estão falando dos diversos padrões vibratórios das almas. Esse reencontro será ainda mais rápido se o espírito mais elevado, não sabendo suportar as provas que ele tem que passar, ficar mais ou menos parado no tempo, ao invés de ele subir ainda mais. Porque é claro, se você está aqui, estavam juntos aqui, não se deram bem, mas esse melhorou um pouco, e esse ficou aqui. Quando esse melhorar para cá, eles vão estar mais ou menos no mesmo nível, pode se dar bem. Principalmente se esse não evoluir para lá. Se ele ficar marcando o passo, pode ser até que eles se encontrem de novo. Ou, para que este atrasado chegue até onde o outro está, precisa gramar bastante para evoluir muito, às vezes pular 2 vezes a dimensão que ele está. Chegar até lá em cima. O que nós estamos vendo aqui? Exatamente o mesmo que Sócrates estava dizendo. Entre nós e o céu existe uma infinidade de dimensões, de esferas vibratórias plenas de espíritos. Cheinhas, cada um no seu estado. A palavra daimon, e agora vem o comentário de Kardec, no item número 6, que deu origem à palavra demônio, não era tomada no mau sentido na antiguidade, como hoje acontece entre os modernos. Não se dizia exclusivamente dos seres malfazejos, mas de todos os espíritos em geral, entre os quais distinguiam-se os espíritos superiores, chamados deuses, e os espíritos menos elevados, ou demônios, propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo diz também que os espíritos povoam o espaço. Que Deus não se comunica com os homens, senão por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitirem suas vontades. Que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Substituam a palavra demônio pela palavra espírito e vocês terão a doutrina espírita. Coloquem a palavra anjo e tereis a doutrina cristã, que fala de anjo. É a mesma coisa. Aí o item 7. Sócrates diz: a preocupação constante do filósofo é de tomar o maior cuidado com a alma, menos por esta vida, que não é senão um instante, do que pela vida eterna. Se a alma é imortal, não é mais sábio viver com vistas à eternidade? Sócrates está falando o que Jesus veio dizer: guardai e ajuntai os tesouros no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não destrói, os ladrões não roubam. É lá que está o tesouro. É a vida do espírito que deve prevalecer sobre o corpo, e não a vida do corpo que prevalece sobre o espírito. O item 8. Se a alma é imaterial, ou seja, se a alma não é feita de carne, depois desta vida, ela deve seguir para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma forma que o corpo, em se decompondo, retorna à matéria. Importa então distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus de ciências e de pensamentos, daquela alma mais ou menos manchada de impurezas materiais que a impedem de se elevar até o divino, e a retém e a prendem nos lugares da sua morada terrestre. Entre os daimons, entre os gênios, entre os espíritos, Sócrates está dizendo: existem aqueles que se pegam às coisas da matéria e não podem subir, enquanto que existem espíritos que se purificaram de tal forma que se abastecem de Deus, de pensamentos e de sentimentos purificados. Mas obviamente não podem estar no mesmo lugar, porque eles têm vibrações distintas. É preciso que os que estão abaixo se depurem para poderem atingir os níveis superiores. Eles, Sócrates e Platão, compreendiam, diz Kardec, perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre a diferença de situação que resulta
para ela, sua pureza maior ou menor. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova por inúmeros exemplos que coloca sob os nossos olhos, no livro O Céu e o Inferno, por exemplo. Os diversos estados das almas que se comunicam, contando espíritos felizes, espíritos de mediana evolução, espíritos sofredores, espíritos suicidas. Tudo descrito por eles mesmos. Agora vejam o item 10. O item 9 também vale a pena. Se a morte fosse a dissolução total do homem, ou seja, se tudo que o homem é acabasse com a morte, seria um grande lucro para os maus, depois da sua morte, estarem livres, ao mesmo tempo, dos seus corpos, de sua alma e de seus vícios. Que justiça é esta, que dizem que um Criador perfeito produziu, que mata tudo e o indivíduo não tem mais que fazer nada, não precisa nem se preocupar em se encontrar com ele próprio. Agora ele continua o mesmo raciocínio. Aquele que adornou sua alma, não de um efeito estranho, mas daquilo que lhe é próprio, só este poderá esperar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Se você adornou sua alma de um monte de bobagens que são materiais, você certamente vai ter medo de encontrar o que vem pela frente, porque não poderá ser a extinção total do ser. Este é o sonho dos materialistas. Os materialistas são maus, são mesquinhos, são avarentos, são sensuais, são libertinos, porque eles contam que não vão precisar enfrentar nada do que fizeram. Acham que eles podem fazer tudo o que a vida lhes permita, em prejuízo de quem quer que seja, como se essa fosse a justiça. Mas Sócrates, 400 anos antes de Jesus, já dizia: só encontrará paz depois da morte do corpo aquele que adornou sua alma com as coisas que são dignas dela, não com as coisas que são próprias do mundo, porque este vai ter medo, este não aguentará enfrentar aquilo que vai ser a realidade que ele vai descobrir. E os relatos dos espíritos, mais de 18 séculos depois, relatam a mesma coisa, contam a mesma experiência. Kardec comenta, em outros termos, é dizer que o materialismo que proclama o nada depois da morte seria a anulação de toda a responsabilidade moral anterior ou posterior e, por consequência, um excitante ao mal. Se você acha que não vai ter que pagar nada, olha só como pensavam as pessoas em 2012. Lembram-se que há 8 anos atrás vinha toda aquela história do calendário maia que estava chegando no fim e que isso ia ser a segunda previsão dos mais catastróficos, o fim da humanidade? O que propunham alguns? Um pouco antes do dia 12 de dezembro, fazer um empréstimo no banco, pegar um dinheirão bom, comprar um monte de coisa a crédito, porque vai acabar mesmo, não vai precisar pagar. Olha só que coisa mais de jirico. Ou seja, aproveitavam-se de uma perspectiva que, se fosse verdadeira, poderia lhes dar uma vantagem material. Mas do que valeria ele ter tido todo o dinheiro disponível se ele não ia poder usufruir? Não é só a alegria de poder ter uma bufunfa e não precisar pagar. Pelo menos por uma semana andava de carro sem o oficial de justiça correr atrás. Carro novo, zero, esnobava. Ia, arrotar champanhe, peru. Ah, que bom! Só que os que fizeram isso se deram mal, porque o mundo durou o suficiente para eles serem processados, serem expoliados daquilo que eles tomaram. Mas esse era o projeto de materialistas. Vamos aproveitar, vai ser o fim mesmo. Nós temos que divertir, temos que fazer de tudo para gozar. É exatamente esse perfil. Em outros termos, diz Kardec, isso tudo que eles propõem seria a anulação de toda a responsabilidade. Que o mal tem tudo a ganhar com o nada. O materialismo prega isso.
O mal não precisa temer, porque não vai ter nada mesmo, não vai ser preso. Você pode continuar fazendo as absurdidades, as coisas mais erradas, que você está absolvido. Que o homem que se despojou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes, diz a fala de Sócrates, este pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. Se você juntou virtudes e combateu vícios. A doutrina espírita nos mostra, pelos exemplos que coloca diariamente sob nossos olhos, quanto é penosa para o mal a passagem de uma vida para outra e a entrada na vida futura. É uma tragédia para quem tem culpa na consciência. Agora veja o item 10. Gente, isso daqui é o próprio Livro dos Espíritos, escrito 400 anos antes de Jesus. O item 10. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que com ele se tomou, ou dos acidentes que experimentou. Ocorre o mesmo com a alma. Quando a alma está despojada do corpo, carrega os traços evidentes do seu caráter, de suas afeições e as marcas que cada ato de sua vida lhe deixou. Ou seja, a atitude que você adotou enquanto estava encarnado marca o seu espírito. Você carregará como se fossem decalques, carimbos ou cicatrizes na sua estrutura vibratória a demonstração de quem você foi. Assim, a maior infelicidade que possa atingir o homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de crimes. Porque ele vai aparecer lá carregado de crimes. Você vê Calícles, que nem você, nem Polos, nem Górgias, não sabem provar que se deve levar uma outra vida que nos será útil quando estivermos lá embaixo. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é aquela que vale mais receber que cometer uma injustiça, e que antes de todas as coisas deve se aplicar, não em parecer um homem de bem, mas em sê-lo. Esse é o discurso de Sócrates diante dos seus julgadores, na sua prisão, quando ele já está com seus amigos que vão visitá-lo, depois de condenado. Não vale a pena. É melhor você sofrer uma injustiça do que cometê-la, porque a injustiça que você comete marca seu espírito como um ser injusto. E quando chega do outro lado, você tem que se envergonhar de ter feito aquilo. Aqui se encontra, diz Kardec, outro ponto capital confirmado hoje pela experiência, de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha quando estava sobre a terra. Esta máxima escrita, vale mais receber que cometer uma injustiça, não é própria de Jesus? 400 anos depois? É o mesmo pensamento que Jesus exprime nesta figura: se alguém vos bate sobre uma face, estendei-lhe a outra também. Agora vem uma citação de Sócrates aos seus juízes. É um raciocínio lógico que ele faz. E ele usa sempre essa expressão, de duas uma. Ou seja, são ideias que ou uma ou a outra devem prevalecer. Ele começa dizendo, de duas coisas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, tudo acaba, ou ela é a passagem de uma alma para um outro lugar. Se tudo deve se exterminar, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho, sem nenhuma consciência de nós mesmos. Se tudo acabar, acabou, não tem nada. Como essas noites em que você dorme e não sabe porque dormiu, e não sonha nada, tudo escuro. Mas, e aí a segunda coisa, se a morte não é senão uma mudança de morada,
a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir. Que felicidade encontrar nesse lugar aqueles a quem se conheceu. Que felicidade você passar para esse lugar e rever sua mãe, seu pai, seu filho, seu amigo, com quem você já viveu. Meu maior prazer, diz Sócrates aos seus juízes, seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada e de aí nela distinguir como aqui aqueles que são sábios daqueles que creem em selo e não o são. Porém, é hora de nos deixarmos, eu para morrer e vocês para viver. Ele coloca então os seus juízes exatamente isto. Ele vai estar do outro lado se existir vida, mesmo que eles tenham condenado à morte. Ou os juízes o estão condenando ao nada, ao vazio, ou estão condenando a uma passagem para a qual ele não forçou a entrada, ele foi injustiçado, e ele então vai encontrar aqueles que ele conheceu, aqueles que o esperam, e vai poder examinar quem de verdade é sábio daqueles que apenas pensam que são sem o serem. Tivessem Sócrates, ou melhor, um pouquinho antes, Kardec comenta, segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a terra se reencontram depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos ensina, continuando as relações que tiveram, de tal sorte que a morte não é nem uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação, sem solução de continuidade. Tivessem Sócrates e Platão conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, e também o ensinamento que os Espíritos atualmente nos dão, e não haveria de falar de outra forma. Seria a mesma coisa. Nisso não há nada que deve surpreender. E se nós considerarmos que essas são as grandes verdades que são eternas, e que os espíritos avançados as devam conhecer antes de virem sobre a terra, para onde as trouxeram. Nós também podemos concluir que Sócrates e Platão e os grandes filósofos do seu tempo puderam estar mais tarde entre aqueles que ajudaram o Cristo na sua divina missão. Já estavam fazendo isso antes. Tomaram um corpo de carne para preparar, para arar a terra, para arrancar as pedras, os tocos e deixar a coisa mais ou menos pronta, com conhecimento filosófico dos princípios. Porque depois não estariam ajudando o Cristo na multiplicação dessas sementes, no cuidar das plantinhas que estavam nascendo, tenras, em ajudar as coisas a se tornarem ainda mais robustas na produção da florada, dos frutos. Por isso que nós encontramos no Consolador Prometido, no Prolegômenos, os que assinam com o Espírito de verdade, como seus ajudantes. Sócrates, Platão, Fénelon, Swedenborg, Franklin, entre outros. Eu vou pular alguns, porque são muitos, mas todos eles são condizentes com a doutrina. Vejam só, este 13, é pelos frutos que se reconhece a árvore. Gente, não é Jesus falando, é Sócrates, o filósofo. É pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando dela provém o mal, e boa quando dela nasce o bem. Você vai encontrar no Evangelho a frase, é pelos frutos que se reconhece a árvore. É a mesma frase, praticamente idêntica, sílaba por sílaba. O item 14 é algo que também nós encontraremos Sócrates falando. A riqueza é um grande perigo.
Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem o que está em si. Mas há uma coisa que lhe é ainda mais estranha que aquela que está nele. Quem ama a riqueza não ama nem a si, nem aquilo que está dentro de si. Mas ama uma coisa de fora, uma coisa que não é ele, e que é ainda mais estranha do que as coisas que está nele. Número 15. As mais belas orações e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Vejam só, não adianta dar coisas, não adianta rezar. Jesus fala, não é de dizer Senhor, Senhor, que entrareis no reino do céu. Se você vai fazer uma oferenda e você se lembra que um irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferenda do lado, vá primeiro reconciliar-te com ele. Depois você vem e faz a oferta, que aí será aceita. Ora, as mais belas orações e os mais belos sacrifícios agradam menos a Deus do que uma alma virtuosa que se esforça por se assemelhar a Ele. Seria uma coisa grave se os deuses tivessem mais consideração para com as nossas oferendas do que para com a nossa alma. Por esse meio, os mais culpáveis poderiam se lhes tornar favoráveis. Mas não há de verdadeiramente justo e sábio senão aqueles que por suas palavras e pelos seus atos desempenhem-se do que devem aos deuses e aos homens. Não dando coisas, não rezando apenas, não fazendo promessas, mas vivendo, imitando o que a divindade pede para a gente fazer. Item 18. É uma disposição natural a cada um de nós se aperceber bem menos dos nossos defeitos do que dos de outrem. Sócrates fala exatamente isto. Jesus diz, por que vocês veem um cisco no olho do seu semelhante e não veem uma trave que está no vosso? Sócrates fala a mesma coisa, 500 anos antes. É uma disposição natural que cada um veja menos os seus defeitos do que os do seu semelhante. É igualzinho. Item 19. O último que nós vamos abordar, não querendo dizer que já acabaram as semelhanças. Item 19. Se os médicos fracassam na maioria das doenças, é que eles tratam o corpo sem a alma. E que o todo, não estando em bom estado, é impossível que a parte se porte bem. Qual é o todo? É o corpo ou é o espírito? O todo é a veste com o seu usuário. Então ele diz, os médicos não conseguem sucesso, porque na verdade eles tratam a roupa, não tratam o dono. Eles não cuidam do todo. E o todo, não estando em bom estado, é impossível que a parte se porte bem. Imagine uma coisa. Imagine alguém que, tendo que trabalhar com um macacão, com um uniforme, qualquer que seja, possui um furúnculo. Um furúnculo que é uma inflamação de um pelo ou alguma coisa que está drenando pus. E aquilo drena debaixo da roupa. Naturalmente a roupa vai apresentar a marca do furúnculo drenando o pus ou o sangue. E o que Sócrates está falando? Que as pessoas que vão apenas lavar a roupa nunca conseguirão acabar com o furúnculo. Porque ao invés de tratar o todo,
apenas tratam a roupa. Qual é o seu problema? Olha só, doutor, eu estou com isso aqui. Ah, tira aí a blusa que eu vou mandar para a lavanderia. Pronto. E não tratam o furúnculo. Quando voltar a roupa limpa, ou a nova roupa que o médico promover ao furunculoso, ela vai continuar sendo manchada. Porque o furúnculo está no seu usuário. É por esse motivo que ao tempo de Sócrates, imagina, 2.500 anos atrás, ele já dizia que quando os médicos não conseguem tratar ou curar uma doença, é porque estão curando ou tratando da coisa errada. Estão vendo apenas a aparência da enfermidade, não estão tratando o todo. Não, tudo bem, você não pode ficar com uma roupa contaminada. Nós vamos tirar essa roupa, vamos jogar na lavadora. Você vai ter uma roupa limpa, mas também nós vamos apertar, tirar toda a purulência, vamos colocar uma bandagem, uma medicação para tratar de fora para dentro e você não tem mais o problema. Ah, ótimo! Então com isso, você tratou o furúnculo e a roupa não vai se sujar mais. Porque o problema é acabar com a infecção do furúnculo, não é lavar a roupa. Que é o que até hoje nós observamos nas nossas manifestações da medicina da Terra. Em boa parte, lavar roupa. Se você for numa medicina oriental, sobretudo a medicina chinesa, um médico chinês, a medicina chinesa se divide em dois ramos. O herborista e o acupunturista. Os médicos chineses têm essas duas vertentes. Ou eles se formam e vão ser herboristas, cuidar das doenças através de ervas, da química da natureza, ou eles vão usar do seu conhecimento médico e atacar as linhas de força usando os pontos sensíveis da nossa grade magnética, através da acupuntura. Qualquer um dos dois, durante a sua formação, quando vão consultar uma pessoa, ela se senta diante dele, é um consultorinho barato, uma coisa simples. Ele segura com 2 dedos e o terceiro por baixo o pulso da pessoa enquanto fala com ela. E ela conta o que aconteceu e vai... Com esses 3 dedos só, ele consegue 27 informações sobre o estado de saúde da pessoa, enquanto ela está falando. Só com os dedos. Calor, pulsação, umidade, frequência cardíaca. Tal é a sensibilidade que eles desenvolvem. Você vai nos mais avançados hospitais ocidentais, ninguém olha para você se já não tiver com a pressão marcada, se já não tirou a sangue na agulha, se já não viu se você tem, que remédio você está tomando, eles não falam com você. E quando vem o exame, eles nem, a senhora tem tal coisa, o senhor tem tal coisa, pode ir lá para a sessão tal que você vai ser tratado lá. Nem olha para você. E não sabem nada, a não ser que eles tenham que ter um exame na mão. Onde está o médico de família que antigamente ia na sua casa com a maletinha, via você, via sua família, sabia como tratar as coisas, até mesmo a verminose? Médico hoje não sabe o que é ascaris lumbricoides, se não fizer um exame. Não estamos dizendo que a medicina ocidental seja ruim. Não, ela tem muitas coisas boas. Mas a falta da percepção humana, da capacidade de percepção, sem contar o que você é capaz de ouvir a pessoa contando, dizendo para você, além de tudo, faz com que os médicos vão tratar o quê? A roupa. Então ele vai ver se a roupa foi lavada, se a roupa está engomada, qual foi o produto que foi usado para lavar a roupa, se tem perfume, se não tem, e não prestam atenção no todo, que é o indivíduo. Ao tempo de Sócrates, isso já era tão grave que ele escreve isso a respeito dos médicos, quando a medicina não é capaz de curar, porque ela está cuidando apenas da parte, não está olhando o todo. Isto hoje cada vez é mais patente em qualquer estudo que se faça, um estudo crítico, filosófico, autêntico, sincero, sobre a maneira como o Ocidente cuida das doenças.
O que fazem os espíritos se não nos apontar caminhos de um holismo? Agora é moda. Holístico, tudo é holístico. Holístico é o todo. Então o todo é que deve prevalecer. Não é se você tem febre ou se você tem uma deficiência renal. Não, isso tem como medicar. Mas o que está produzindo isso no todo? Pode ser um problema emocional? A febre pode ser causada por uma emoção. Você pode ter uma frustração, um medo, uma expectativa, uma ansiedade e ficar febril. Você não está com nenhuma inflamação, mas está com febre. Uma mulher pode produzir leite sem ter tido a gravidez e amamentar o filho de uma outra. Se mentalmente ela quer ser mãe daquela criança, porque ela vê que a criança precisa. Seu organismo é capaz de se organizar de tal forma que ela, sem ter tido a gravidez para formar todo o conjunto de hormônios que vão amadurecer as mamas para amamentar, ela consiga amamentar. É o psiquismo, é a grande desculpa da medicina ocidental, é o psicológico. Você não entende, você não encontra aqui, não encontra lá, não encontra lá, é o psicológico. Quando não é o psicológico, é a virose. Não é? É a virose. Essa palavra virose virou quase que chiclete para o médico ou a pessoa da área de saúde que não entende nada de como vai descobrir a causa. Então ela fala virose. Só que você tem uma média de, sei lá, alguns dizem 10, outros dizem 30 trilhões de células. E você tem 100, 300 mil, ou 100 ou 300 trilhões de bactérias e vírus. Virose. Qual delas? Você tem 10 vezes mais bactérias e vírus no seu corpo do que célula. Está com virose. Não, eu já nasci com virose, doutor. O que eu tenho de vírus aqui é um absurdo. Conta outra. Não, é que mistura na escola, a criança, mistura na escola, pega o vírus do outro. Então, nunca vai ter saúde, né? Porque ou é na escola, quando você é criança, depois você vai trabalhar, você vai viver com o vizinho, você muda de casa, vai morar na casa do outro, você pega um ônibus, morre quando chega no terminal. Que coisa mais virótica do que um ônibus circular? Você não pode pegar em dinheiro. Aliás, essa é uma das grandes justificativas que os Illuminatis estão tentando incorporar na humanidade, de acabar com o dinheiro em papel, porque ele é causa de transmissão de vírus. Ora, o dinheiro é mais velho, é tão velho quanto o ser humano, e passa vírus de um para o outro desde então. E por que agora? Não pode, porque agora dá febre de todo tipo, febre do frango, febre do porco, febre do crocodilo, febre do camelo, tudo é uma doença. E todo mundo tem que ter medo. Então o que eles vão dizer? Não, é porque vamos precisar acabar com o dinheiro, eu já tenho o dinheiro em cartão, vai ficar todo mundo com o dinheiro no computador, não precisa ter dinheiro, que esse negócio é antigênico. Não é essa a desculpa. De verdade é que eles não querem que você tenha em suas mãos o poder de adquirir sem que eles controlem. Para eles chegarem a esse ponto, eles vão precisar criar toda essa virosidade na humanidade, esse medo de morrer por uma gripe qualquer. Então você vai ter que tomar vacina sem saber quem é que está te injetando ou o que estão te injetando, e então você vai dizer, não, é verdade, né? É tão sujo o dinheiro mesmo, que coisa feia, vai ser muito bom ter um plastiquinho que você... E aí eles controlam você com o plastiquinho. O dia que você não servir mais, que você não for alguém que eles comandem, o dia que você se opuser a eles, eles tiram da sua conta todos os zeros e você não compra um figo. Porque a hora que você passar o plastiquinho, não, o senhor não pode comprar, não tem dinheiro na sua conta. Não é você que tem o dinheiro na mão, são eles. Esse é um projeto, isso está declarado em inúmeros documentos, inclusive na Agenda 21 da ONU. Basta você estudar, basta ler, está da internet, entra lá e procura. Vocês imaginam então, que grandeza amorosa é essa que nos governa? Antes de Jesus, para que nós pudéssemos depois
ouvir essas mesmas coisas dos Espíritos, repetindo o que Jesus falou, o que Sócrates falou e que os outros sábios anteriormente a eles também falaram. O que vamos esperar do novo ano? Uma champanhe nova, estourada? Umas promessinhas? Ou vamos entender que não faz diferença nenhuma se é 1º de janeiro, 31 de dezembro? Não faz. Cada dia é a chance de você ser diferente. E você começar, e você dizer, de hoje para frente eu não vou mais ser assim, vou fazer outra coisa, vou ser de outro modo. E é isso que faz a gente poder esperar que o novo ano, no marco simbólico da folhinha do calendário, você comece, eu vou me propor a fazer outra coisa. Pense se você, neste fim de 2019, conseguiu fazer o que você propôs no começo deste ano, ou no fim do ano passado. Pense. Por isso eu recomendo, as suas propostas, escreva num papel, guarde na carteira, para quando chegar no fim, você perceber se você fez ou não, ou se esqueceu, ou é apenas um modismo. O universo não é feito de modismos. Vocês observam que todos esses valores se mantêm os mesmos, de Sócrates a Jesus, de Jesus ao cristianismo primitivo, do cristianismo primitivo ao Consolador prometido. São as mesmas coisas, os mesmos valores. Está na hora de a gente começar, pelo menos por vontade própria, a pensar sobre eles. Não no dia 1º de janeiro, mas em todo dia que a gente se levante. Antes que a gente seja levado pelo nosso espírito amigo ao Hades e tenha que esperar o julgamento. Porque aí, não dá para voltar atrás nesta época, só depois. Com isso nós terminamos esta parte da história de Sócrates e Platão e a partir do ano novo começaremos o capítulo 1º do Evangelho. Vamos fazer a prece? Obrigado, Senhor, por podermos meditar a respeito do funcionamento do universo tão preciso, tão nítido, tão claro, tão óbvio para aqueles que compreendem que estamos todos sendo coordenados por forças amorosas, pacienciosas, mas firmes, para que nós sejamos os espíritos que Deus criou na evolução constante e ascendente. Que saibamos agradecer o ano que termina e aprender com os erros que cometemos, reconhecendo-os antes de tudo. Que não cheguemos a mudar o calendário com a noção de que fomos vítimas dos outros, que somos os pobrezinhos ludibriados. Mas ao contrário, que saibamos reconhecer os riscos a que nos expusemos por vontade, por ambição, por interesse, por prazer. E percebamos que fomos nós os causadores do mal para nós mesmos, mesmo quando os outros tenham se aproveitado disto. E que essa experiência sirva de lastro para que nós olhemos-nos na nova etapa com lucidez e responsabilidade. Obrigado, Senhor, por você acender um farol para que nós na escuridão pessoal pudéssemos ter um norte. Mas que a tua mensagem, que nunca foi a de nos acomodarmos à tua luz, possa ser usada por nós, para que nós mesmos acendamos a nossa lanterna, a lanterna da nossa alma. Que não seja um sol como você, que não seja uma estrela no céu, rutilante, que possa ser, quem sabe, uma vela, que possa ser um palito de fósforo, que possa ser apenas o lampejar de um vagalume. Mas, Senhor, que nós possamos ser luz de alguma forma,
graças a você. Com muita gratidão por tudo o que este ano nos trouxe de ruim e de bom, nós deixamos em silêncio a oração de Pai Nosso com a qual encerramos a reunião desta noite. Pai Nosso, que assim seja.